irmãos? Glória a Deus. Estamos aqui mais uma tarde no nosso bate-papo, no nosso podcast. Estamos aqui com a presença do pastor Giovanni, esse cabo bonito aqui, ó. Obrigado. Nosso presbítero aqui, ó, Paulo Henrique. A pastora Amanda. Deu a sua graça, né? E eu aqui, o pastor Anderson, né, o menor da casa. Né? Estamos aqui para começar. Eu queria pedir você começasse com a oração, Paulo Henrique. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa tarde, Senhor, estamos aqui, meu Senhor, mais um podcast, Senhor, mais essa obra aqui, meu Deus. Senhor, venha para abençoar cada vida, meu Pai, cada ouvinte dessa tarde, Senhor. Que a Tua palavra, meu Pai, venha invadir, meu Pai, os corações, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, faça uma obra, meu Pai, em nossas vidas, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Pode ir. Então, hoje nós vamos falar aqui um pouquinho, né, da volta de Jesus, né? A respeito aqui da volta de Cristo, porque hoje em dia está sendo pregado muito que está longe de Jesus voltar, né? E na verdade a vinda de Jesus está próxima, né? Jesus está chegando e a gente não está se atentando, né, sobre a volta de Cristo, né? E hoje eu já queria dar essa oportunidade para nossa pastora está falando algo, né? Fica à vontade, pastora Amanda. Vai conversar comigo? Aí, Mas com visitante, hoje Giovanni. nós temos dois especialistas, né? Dois especialistas. Nessa área, o pastor Giovanni e a pastora Amanda. Eu ainda estou... Eu também, sou o menor daqui. Não é melhor começar com o Giovanni, que ele é o convidado especial dessa tarde? O melhor vinho é o do final, né? Ah, então tá bom. Eita! Tá bom, então. Então eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso de número 10. Enquanto você vai procurando aí e acompanhando para nós lermos, eu quero te falar algo. A Bíblia, ela, para mim, ela é muito clara a respeito do tempo do arrebatamento da igreja. Porque será um tempo onde nós vamos ver muito claramente a palavra do Senhor se cumprindo dia a dia, que é o que está acontecendo hoje, né? Só que na teologia existem 3 tipos de espera, vamos dizer assim, né? Pelo arrebatamento. Existem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Quero começar pelo pós, que para mim é o que menos tem fundamento. Os irmãos que acreditam no pós-tribulacionismo me perdoem, mas para mim é o que menos tem fundamento. O pós-tribulacionismo, ele diz que a igreja será arrebatada após a grande tribulação. Isso. E eu queria entender qual o sentido da pessoa ser arrebatada. Num abrir e fechar de olhos no instante, e nesse mesmo instante Jesus está voltando com essa mesma igreja para o reino milenar. Então eu não vejo sentido, né? Não tem lógica. Não tem. O mesotribulacionismo é aquele que acredita que a igreja vai passar pelos 3,5 primeiros anos da grande tribulação e vai ser arrebatado no meio da grande tribulação, que são exatamente 3 anos e meio. Há uma possibilidade, acredito eu, porém, o que para mim não tem discussão a respeito daquilo que eu entendo da Bíblia é o pré-tribulacionista. Por quê? Vou te dar um versículo que é um dos que eu mais gosto na palavra de Deus, que é Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz assim: visto que guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tribulação. Então, a palavra está dizendo que, visto que guardaste a palavra da minha perseverança, ou seja, que você guardou
a palavra de Deus, que você praticou a palavra de Deus, que você entendeu que o caminho é estreito e que é por ali que você quer entrar. Então você guardou a palavra da perseverança. Então o Senhor Jesus faz uma promessa. Também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra, sobre o mundo, né? Para provar os que habitam sobre a terra. Então, aqui o próprio Jesus está dizendo a João, para que João fale à igreja, que o Senhor nos guardará os fiéis, a igreja fiel, da hora e não na hora. Por exemplo, quando nós vemos os 3 jovens jogados lá na fornalha, o Senhor os livrou na fornalha e não da fornalha. Daniel foi jogado na cova dos leões, ele foi guardado na cova e não da cova. E mesmo que você for estudar esse versículo nos originais, ele não existe outra preposição diferente dessa da, né? Te guardarei da hora. Em nenhuma versão bíblica, por mais perto da original que seja, você vai achar essa preposição diferente, na hora. Não. Deus fez uma promessa, o Senhor Jesus fez uma promessa que nos guardaria da hora dessa grande tribulação que há de vir sobre a terra. Então, por isso eu acredito no pré-tribulacionismo. Nós seremos levados, arrebatados, levados pelo nosso Senhor antes da grande tribulação. Apesar de que hoje há muitas pessoas achando que nós já entramos no período da grande tribulação, né? Isso. Eu não acredito porque nós ainda estamos aqui. Exatamente. E o senhor, irmão, o que você acha? Você acredita nessas hipóteses? Hipótese não, né? Como a Uma verdade, né? Como a pastora Maria já pronunciou aí, né? Eu concordo plenamente com as suas palavras, né? E nós sabemos que a igreja ela vai ser arrebatada, né? Muitas pessoas até hoje não acreditam nisso, no arrebatamento. Então, assim, nós estamos aqui para colocar algumas coisas em prática sobre o arrebatamento, porque Jesus ele vai voltar. E tem uma coisa que fala assim, não, desde que a minha avó era viva, o meu avô, o povo fala sobre o arrebatamento. Mas nós sabemos que a igreja vai ser arrebatada e muitas vezes a pessoa fala, Jesus disse que ia voltar, mas quando a pessoa ela vem a óbito, Jesus já voltou para ela. É verdade. Então ela tem que só se preparar para, naquele grande dia, Com Cristo. se encontrar com Cristo, porque nós sabemos que hoje muitas pessoas que congregaram comigo já partiram. E até um amigo meu, né, que às vezes os irmãos conhecem, congregou com a gente, o Elias, que veio a óbito antes dele falecer, e eu pregava com ele, e ele fala que não era necessário congregar, né? Mas aí, de repente, as pessoas estão perguntando, o que tem a ver com isso? Mas tem tudo a ver, porque Jesus ele vai buscar uma igreja. Se você não faz parte de uma igreja, como é que você vai ser arrebatado? Então, o mundo em si, ele não vai entender isso. Daqui a pouco você vai olhar para o outro, a pessoa sumiu do nada. Não vai entender. Aí a pessoa fala assim, então para ser arrebatado você tem que estar na igreja. Você tem que estar na igreja, você tem que estar congregando. Fazer parte de um corpo, você né? tem que fazer parte do corpo de Cristo. Você tem que servir a Jesus. Então não adianta você, eu vou ser arrebatado porque eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sou santinho. Não. Jesus ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Daqui a pouco a palavra de Deus fala que é para a gente congregar, né? Congregar. Mas o próprio Jesus congregava. Exatamente. Você vai ver que Jesus todo sábado estava numa sinagoga. Jesus pregava na sinagoga. O que é uma sinagoga? É uma igreja hoje. Jesus todo sábado ele estava numa igreja. Jesus todo sábado ele estava pregando em algum lugar dentro de uma sinagoga. Se Jesus, que é Jesus, congregava, por que nós não vamos fazer isso? E a Bíblia é bem clara lá em Hebreus 10:5, não deixamos de congregar, como é o costume de muitos, né? E hoje a pessoa às vezes dá desculpa, não vou para a igreja, não quero congregar, eu vou ser crente em casa. Não tem como a pessoa ser crente, a pessoa falar que é cristão,
Porque evangélico tem muito, né? Cristão é seguidor de Cristo. Você tem Exato. que sofrer por amor a Cristo. Tem muitas pessoas que aceitam Jesus, mas não quer sofrer, não quer ser perseguido. Os discípulos passaram perseguição. Jesus foi perseguido, foi morto, morreu, mas no terceiro dia ressuscitou. E hoje, Glória a Deus. muitas vezes a pessoa aceita Jesus, ela não quer passar a perseguição, ela não quer ser perseguido. Se a gente for olhar ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os discípulos, os profetas foram perseguidos, muitos foram mortos por amor a Cristo. Verdade. Então, quando fala em arrebatamento, Jesus vai buscar uma igreja santa, pura e imaculada. Então, Exato. nós temos que estar preparados para ser arrebatados. Então, é que nem hoje, muitas pessoas às vezes morrem, a gente liga a televisão, liga o rádio, a pessoa está no céu, né? Então, nem todo mundo vai para o céu. Fecha a conta de Jesus a vida inteira e a gente ouve as pessoas dizendo, ai, tá no céu, tadinho, porque era bom. E se a Quem pessoa, disse que para entrar no céu tem que ser bom? e se a pessoa for famosa, né? Aí, O passe é livre. Não tem, o passe é livre. Quando morre uma pessoa famosa, mas ele era tão bom, Deus recebeu ele, Deus está nos braços do Senhor, né? E às vezes morre um irmãozinho da igreja, uma irmãzinha que está ali a vida todinha, né? Na casa do Senhor, sendo fiel a Deus, sendo fiel à igreja, sendo fiel, servindo, e ninguém fala nada. E a palavra- Ainda julga ainda, né? O que a palavra de Deus fala? Que Jesus fala? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém encontrará com o Pai ou habitará no céu. Ninguém será salvo sem Jesus Cristo. Não é porque é bom, não é porque tem um coração bom, não é porque tira a roupa do corpo para dar para alguém, não é porque pega do seu prato para dividir com alguém. Isso é lindo, mas É não obras, né? salva. é obras. O que salva é confessar a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida e viver segundo esta verdade. Exatamente. Porque só confessar e não viver segundo esta verdade também não adianta. Também não adianta. E Jesus, ele foi bem claro, né, nas suas palavras. E muitos são chamados. Poucos são escolhidos. Se a gente for, quando Deus lhe mandou o dilúvio, quantas pessoas foram salvas? 8 pessoas. 8 pessoas. Noé, igual só entrou aí, Noé estava pregando, né? Noé queria salvar todos, mas ninguém quis saber. Exatamente. E a mesma coisa é a volta de Jesus. Quando essa palavra fala que todos são chamados, mas poucos escolhidos, por exemplo, Jesus, ele veio morrer para todos. Para todos, mas nem Pra todos. todos, mas nem todos querem a Cristo. Não quer. Nem todos querem ser salvos, né? Por isso que Jesus disse que o sacrifício dele era para muitos. Para muitos. Porque o sacrifício de Jesus está disponível para toda a humanidade. Mas quando Jesus disse que o sacrifício dele era para muitos, significa que não seriam todos que iriam querer esse sacrifício de Isso. salvação. Isso. Eu já ouvi gente falar assim, eu não mandei morrer por mim. Eu já ouvi gente falar isso. Então a gente está falando aqui sobre o arrebatamento e tem muitas pessoas que vão morrer antes do arrebatamento, mas vão ser salvos, né? Só vai ser salvo quem vai ser arrebatado. Não. Por isso que a gente tem que entender o contexto e a Bíblia, porque muitas vezes nós lemos, que nem está lá escrito em João 3,16. A Bíblia fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, assim, perecer no inferno. Então, hoje tem muitas pessoas que não crêem no inferno. Mas a Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas o ser humano, ele está indo para o inferno por desobediência, porque ele não quer obedecer a Deus. Aí naquele grande dia, Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Entendeu? Por isso que a palavra de Deus está sendo pregada em todo mundo. Então nós sabemos que nós temos que estar preparados e o aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque Jesus jamais ele faz exceção de pessoas. Ele veio salvar todos. O branco, o preto, a mulher, o homem, a criança, todos. O ser humano, né? Independente. Sem exceção. Dependendo da raça. Entendeu? Da raça. Então Deus veio salvar todos, mas nem todos querem. Então a Bíblia fala em Lucas capítulo 9, versículo 20. Jesus diz que aquele que quiser vir a mim,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Então nós temos que negar o nosso eu, o nosso ego e abandonar o pecado. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Mas Exato. as pessoas falam o que é pecado. É você tudo e aquilo que vai ao contrário à vontade de Deus. Deus fala, não mata, a pessoa mata. Não rouba, a pessoa mata. Não se embriaga, a pessoa vai se embriagar. Não fuma, a pessoa fuma. Mas aí tem um detalhe que às vezes as pessoas pensam assim, não mata. Eu não matei ninguém. Não matou, tirando a vida física, mas matou com a língua, Isso. matou com as atitudes, matou a fé daquela pessoa com um comportamento errado, né? Então hoje nós vemos muitas pessoas que são mortas espiritualmente, que um dia serviram ao Senhor, mas que olharam o comportamento de outras pessoas e sua fé morreu. Exatamente. Por causa das atitudes de outras pessoas, né? Infelizmente hoje nós vemos pessoas que dizem ser cristãos, como, né, foi dito no começo, dizem ser cristãos, mas não o são. O próprio Paulo fala, né, que há pessoas no nosso meio que dizem ser nossos, mas não são. Saíram do nosso meio, mas não são nossos. Por quê? Que cristão verdadeiro vai ter coragem de bulinar uma criança, por exemplo? Que cristão verdadeiro vai ter coragem de se prostituir e vai lá em cima do altar, prega a palavra, canta e depois sai de lá e vai para uma festa, sei lá, de prostituição e de bebedeira e vai usar, né, drogas em geral, enfim. Que cristão verdadeiro que tem coragem de fazer isso? Quem vive a palavra de Cristo tem coragem de fazer isso? Não conheço. Então, quando a pessoa ela começa a fazer isso, ela começa a mostrar para outras que sua fé não vale nada. E pessoas de fé fraca, elas começam a ser tão machucadas que a sua fé morre. Né? Então hoje nós temos muitos desigrejados, desviados. Por quê? Porque um dia olhou para o homem. É claro que a Bíblia diz, né, que nosso alvo é Cristo. Nós temos que olhar para Cristo. E aí, mas ela olhou, sabe, e ficou sabendo de uma notícia, falando, meu Deus, se na igreja está assim, como que eu vou ficar nesse lugar e eu não consigo e tal? Então hoje temos muitos desigrejados por causa disso. Por causa de pessoas que não entendem que a porta é estreita. E é estreito mesmo. Não é do jeito que eu quero. A Bíblia não vai ser mudada porque eu não aceito o que está escrito em tal versículo. O reino dos céus não vai ser mudado, vai ser menos santo porque eu quero entrar de qualquer jeito lá. Não é assim. Então, voltando, né, aqui ao assunto do arrebatamento. Pessoas que hoje olham pastores de renome, músicos de renome, ou não, que até a igreja do bairro, pastores do bairro olham para eles e dizem, poxa, homem de Deus, e daqui a pouco descobre uma coisa horrível, sabe, acabam saindo da congregação ou não querem mais congregar. Só que a Bíblia, ela diz que o Senhor vem buscar uma igreja, uma noiva dentro da igreja. Isso significa que, vou dar um exemplo que eu sempre dou lá na igreja. Se arrancar meu dedo vai apodrecer, certo? Meu corpo vai continuar sendo corpo. Meu dedo que vai morrer. Exatamente. Então, aquele que se afasta e que sai da igreja, não adianta. Ele pode dizer, eu estou orando em casa, eu estou fazendo obra e tal. Ele pode fazer e as obras podem ser lindas e válidas porque são para o Senhor. Porém, estar num corpo é necessário. Por quê? Eu tenho defeitos, Paulinho tem defeitos, Giovanni tem defeitos, Anderson tem defeitos. E quando nós começamos a conviver com os nossos irmãos e começamos a aceitar o irmão como ele é, mas olha, esse defeito talvez não leve o irmão para o céu, eu vou orar por ele. Nisso que eu estou orando por você, clamando ao Senhor por você, de repente direcionando você, Deus está trabalhando também em mim. É meu Senhor. Entendeu? Então Deus está trabalhando também em mim. Precisa ser rapidinho. Precisa rapidinho. Vamos Vou pegar aqui encomenda do Felipe. as minhas palavras sobre o arrebatamento. Então, assim, a Bíblia diz, prepare Israel para encontrar com o seu Deus.
Então nós temos que se preparar, porque nós não vamos encontrar com Deus de qualquer maneira, do jeito que nós queremos, do jeito que nós muitas vezes pensamos que estamos bem, né, com Deus. Por isso que a Bíblia fala, prepara. Então nós temos que se preparar para encontrar com Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Amém? Quando a palavra do Senhor diz que quando Jesus ele promete, que Jesus prometeu aos seus discípulos que ele ia voltar. Aí ele fala em João 14, né? Se não me fala a memória, 14, 13, fala assim, eu voltarei. Né? Então, as pessoas estão... E foi preparar o lugar, né? E isso é. Ele fala, eu vou, mas eu voltarei. Né? Então, a gente, como o pastor Giovanni falou aqui do Elias congregou com a gente, né, Giovanni? Congregou na mesma igreja e às vezes a pessoa fala assim, mas Deus não vai voltar agora não. Né? Eu vou curtir um pouquinho, eu vou brincar mais um pouco, não. Aproveitar o mundo. Né? Aproveitar o mundo, né? E tô novo ainda, ser crente é para velho. Não. Ser crente não tem idade. Né? Servir a Deus não tem idade. Aliás, não é nem crente, né, pastor? Porque a palavra crente é a palavra crer, né? E crer, você crê em algo, né? Isso. Aí se torna uma pessoa crente. Agora é diferente a pessoa cristã, né? O cristão. E somos nós, né? Nós que servimos a Cristo, né? Verdade. E crer. Até o feiticeiro, o macumbeiro, ele crê em Deus. Ele é um crente, porque o crente que acredita. O verdadeiro cristão ele tem que crer, né? Exatamente. Ele tem que acreditar, né, que Deus a qualquer momento ele vai buscar a sua igreja. E eu creio assim que o lugar que Jesus foi preparar pra gente, eu creio que já está prontinho, né, pastora? Já está pronto. Só está esperando a ordem de Deus. É verdade. Ele está esperando o momento de ele voltar. Às vezes eu fico pensando naquela passagem, né, das 10 virgens. As 10 virgens, quando o noivo voltou, Estavam 5 preparados. 5 preparadas. E 5 não estavam. Não tava. Não dá tempo de ir na vendinha comprar a salvação. Comprar o azeite. Não dá tempo hoje de você ligar no iFood, né? Que hoje a moda é o iFood, né? Ligar no iFood e manda uma botija para mim aqui de azeite rápido que eu estou precisando. Não vai adiantar. Porque vai estar vazia. Né? E Jesus vai, quando voltar, meu irmão, é coisa rápida. Quando ele chegar ali, ó. Não abrir e fechar de olhos. Não abrir e fechar de olhos. É frações de milésimos de segundos. Né? Então a gente prega isso. E tem pessoas que quando o pregador vai pregar sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, ele não gosta. Porque a vida está toda torta, toda errada. Não que nós não tenhamos pecado, todos nós somos pecadores. Mas pelo menos nós estamos tentando. Nós estamos tentando fazer aquilo que Deus nos ordenou a fazer. Mas existe a diferença entre pecado e iniquidade. Pecadores todos somos. Né? Porque senão não precisávamos de Jesus para nos salvar. Agora, iniquidade é aquilo que as pessoas fazem achando que é um simples pecado. O que é iniquidade? É quando a pessoa está praticando o mesmo pecado e ela não se arrepende. Porque arrependimento, ele vai trazer uma mudança de vida. Remorso, não. Qual a diferença de Pedro para Judas? Pedro se arrependeu. Judas teve remorso. Então Judas se mata. Pedro se arrepende. Jesus o cura. Jesus o traz para aquele mesmo ambiente de uma fogueira, pessoas ao redor, e Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas? E por 3 vezes, como por 3 vezes ele negou Jesus, por 3 vezes Jesus pergunta.
né? E afirma ele, reafirma o ministério, dizendo, então apacenta as minhas ovelhas. Então o Senhor o cura, ainda reafirma o seu ministério. Então houve ali um arrependimento, porque houve mudança de vida de Pedro. Pedro foi outra pessoa após aquilo. Judas não. Judas se mata. Por quê? Porque não houve arrependimento e sim remorso. Então o pecador arrependido é aquele que entendeu que fez algo errado, se arrependeu do fundo da sua alma e para de fazer. Agora, o iníquo não. Aquele que pratica iniquidade é aquele que continua fazendo, tem remorso. Ai, não devia ter feito, porque Deus não aprova. E vai lá e faz de novo. Entendeu? Então, a salvação para o iníquo, quando ele se arrepende verdadeiramente. Então, há um arrependimento, uma mudança de vida. Aí sim. Prossiga, pastor. Não, pode ir. É isso, né? Como a gente estava falando aqui, né? Que as pessoas hoje, elas estão dispersas, na verdade. Vocês estão tímidos hoje, não quero comer. As pessoas hoje, elas estão dispersas. Então, é um evangelho, hoje é um evangelho das portas largas, né? É um evangelho de facilidades, é um evangelho que não precisa ter sacrifício, é um evangelho que não precisa orar, é um evangelho que não precisa jejuar, é um evangelho que não precisa buscar a presença de Deus, mas nós esquecemos que sem a presença de Deus nós não somos nada. Exatamente. Sem a presença de Deus a gente não faz nada da nossa vida. A gente pode ter uma bela de uma casa, um belo de um carro, eu sempre falo isso, mas se a presença do Senhor não for nas nossas vidas, tudo isso é em vão, de nada. Igual como falou ontem lá na igreja, né? As pessoas às vezes vão para a igreja sem um objetivo. Né? As pessoas hoje vão para a igreja como fosse por uma reuniãozinha de... Sei lá, nós temos que ter um objetivo para ir para a casa do Senhor. Nós temos que ir para a casa do Senhor com um propósito. Qual o propósito? Da minha família ser salva, de eu receber ali uma cura, sei lá, alguma coisa. Mas eu tenho que ter um propósito. Nosso culto já tem que vir já de casa. De casa. Exato. De casa. Nós temos que sair da nossa casa até o caminho, caminhando até chegar à igreja com propósito. O Senhor, eu cheguei aqui hoje com esse propósito aqui. Exatamente. Eu não aceito mais. Eu quero esse propósito. Faz igual o filho pródigo, né? Ele cansou. Ele cansou. Ninguém foi lá e deu a mão dele. Ô, meu filhinho, vem cá, sai desse chiqueiro aí. Sai daí do meio dos porcos. Não, ele cansou. Ele cansou daquilo dali, ele cansou daquela vida que ele estava levando, ele cansou daquela vida que não levava ele a lugar nenhum. Então aquilo dali levou ele ao arrependimento. Levou ele ao arrependimento. Não remorso. Não remorso, ele se arrependeu. Ele reconheceu o erro dele. Não é à toa que quando ele chegou na casa do pai dele, ele não queria nem que o pai dele reconhecesse ele como filho. Como filho. Como servo dele. E o sinal de que ele realmente se arrependeu é quando ele diz, eu vou voltar para casa do meu pai e vou falar para ele que eu quero ser como um dos servos. Um dos servos. Ele abdicou da posição dele como filho quando ele sai de casa. Então ele entende que quando há um sinal do verdadeiro arrependimento, ele volta e diz, eu não posso ocupar aquela posição porque eu menosprezei aquela posição. Então eu quero voltar como um servo e não mais como filho. É isso, então. Então a gente... muitas das vezes menospreza, né, A graça. a graça de Deus. E Deus é igual o pai desse filho pródigo, né? Ele não aceitou, né? Ele ainda honrou o seu filho, né? É. E Deus é assim com a gente. Só basta a gente realmente se arrepender profundamente, né, pastor? E verdadeiramente. E viver Cristo, né? Esquecer o velho homem e viver um novo homem. Um novo homem com Cristo. permanecer firme na fé, né? Porque que Jesus está voltando, isso é muito nítido. Exatamente. Isso é muito nítido. Jesus pode vir nos tomar a qualquer momento. Jesus está às portas, né? Aí tem que colocar na cabeça assim. Agora, a gente está aqui falando desse assunto hoje. Mas a gente não sabe se daqui uns minutos, daqui mais à noite, ou amanhã. A gente não sabe.
Aí tem que andar preparado. Exato. Igual um soldado. Um soldado, ele tá ali no quartel, aí ele tá preparado para tudo. Qualquer coisa que acontecer, aquele soldado já tem que estar pronto para a batalha. Isso. O cristão, ele tem que estar dessa forma. Qualquer momento Jesus tocar a trombeta, a gente tem que estar preparado para subir. Exato. E a pastora estava falando sobre tem algumas separações, né? Sobre o pecado e a iniquidade. Né? E é interessante que ela está falando sobre a iniquidade. Jesus, ele cita, né? Quando ele... É porque eu creio que Jesus estava falando isso para os crentes. Né? Quando ele fala assim, apartai de mim, maldito, o fogo eterno, porque praticais, não pecado, ele falou, porque praticais a iniquidade. Ele não falou no pecado, falou na iniquidade. É interessante que ele não falou, apartai de mim porque praticais o pecado, ele falou assim, apartai de mim porque praticais a iniquidade. Aí tem uma coisa a ver com a outra, de salvação e arrebatamento. Porque quando fala salvação, são os que vão ser arrebatados. Agora, os que não vão ser arrebatados, não vão poder entrar nas bodas, não vão morar com o Senhor para todo sempre, né? Exato. Porque naquele grande dia, Deus ele vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes para a esquerda, as ovelhas para a direita, né? Aí a pessoa vai falar assim, não, todos vão para um lado só, não. Não. Deus ele faz nesse dia que Deus vai fazer a separação. Exato. Porque muitas pessoas falam assim, Deus faz, ele ama mais o branco, o preto. Não, Deus ama todos iguais. Todos iguais. Mas naquele grande dia que todos vão comparecer ao tribunal de Cristo, que Deus vai fazer a separação. Os salvos para a direita. Não é isso, pastor? É verdade. E os não salvos para a esquerda. E ele vai falar assim, aí eu creio que Jesus está falando isso para os crentes, porque eles vão falar, Senhor, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônio. E Jesus vai falar, eu não vos conheço. Vai ser muito forte, né? Porque a gente sabe que para ser salvo é porque hoje tem muitas pessoas que estão se apegando a isso. Não, Deus me usa. Eu falo em mistério, eu falo em língua. Isso não traz salvação. Não. Dom não é sinal de salvação. É porque tem muitas pessoas que falam assim, não, eu falo em língua, eu sou batizado, eu já estou salvo. Não. E tem muitas pessoas que não falam em línguas, mas levam uma vida mais digna, assim, mais santa. Certo, que a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, ele é mentiroso. E a palavra de Deus não... Nós somos pecadores, mas como já foi falado, né? A pessoa peca e, Senhor, pede perdão. Né? E a iniquidade não, a pessoa peca, é que nem a traição, né? Às vezes nem se arrepende, né? É que nem assim, o marido ele trai a mulher, 2 anos, 3 anos, para ele é normal, é que nem, eu não sei se os pastores já ouviram essa história que um pastor, ele traía sua esposa e ele queria que Deus o repreendia. Senhor, o Senhor está agradando por meu pecado, eu vou pregar agora, usa alguém lá para me envergonhar. Para me envergonhar, para falar comigo. Mas ele é conhecedor. Conhece a Bíblia. É mais fácil você não conhecer e errar do que você conhecer e tá no erro, né? E ele, Senhor, o Senhor está aceitando meu pecado? E ele foi lá, Deus usou ele e as pessoas foram batizadas, porque Deus ele vela pela sua palavra. Porque hoje tem pessoas que se apegam nisso. Opa, o povo, onde eu vou tem multidão. Onde eu vou, o povo pula no poder. Não, irmão. Então, assim, a salvação ela requer só de obediência à palavra de Deus. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, assim, muitas vezes a pessoa, não, onde eu chego e eu cobro tantos, as pessoas pagam e onde eu vou está lotado. Não, irmão. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Então, assim, naquele grande dia que vai ter aquela separação. Senhor, eu profetizei no teu nome. Eu expulsei demônios. Jesus vai falar, apartai de mim, maldito. Fogo eterno. Eu não vos conheço, porque praticar iniquidade. Então nós temos que conhecer a Bíblia. Porque hoje tem muitos pregadores que não querem ler a Bíblia. Ele sobe monte. Entendeu? É bom subir monte. É bom você ir para a vigília. Mas a Bíblia diz que você tem que crescer junto. Na graça
E no conhecimento, crescer junto. E hoje tem pessoas que só vai para o monte, eu vou buscar, eu vou pagar preço, mas de repente até ler a Bíblia, mas nós temos que pedir sabedoria a Deus para que nós sabemos interpretar a Bíblia e conhecer. E viver a Bíblia. O mais importante é viver a Bíblia, porque hoje tem pregador aí que é bem reconhecido. Mas e aí? Mas assim, e também sobre o escândalo. A Bíblia fala, ai daquele que vem o escândalo. Era melhor se pegasse uma corda, né? Amarrar uma pedra de moinho no pescoço e jogasse dentro do mar. Então assim, por isso que nós temos que conhecer a Bíblia e viver. Em Tiago 1:22, o que a Bíblia diz? Para que nós não sejamos só um ouvinte, mas sim um praticante. Exato. Porque hoje tem muitas pessoas que estão sendo enganadas. Porque, Deus me usou, onde eu chego o povo pede para me orar, pede autógrafo. Não, irmão, toda honra, toda glória pertence a Deus, irmão. A Bíblia fala em Mateus 24, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo. A muitos enganarão. Faz parte da salvação, faz parte do arrebatamento. É o falso profeta, né? Os falsos pastores, né? Que tem muitos aí, igual você falou, prega, relampeia, lança profecia, mas está longe da presença de Deus. Naquele grande dia, Deus vai falar, apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Senhor, mas no teu nome eu profetizei, no teu nome eu fiz cura, no teu nome eu fiz isso. Apartai-vos de mim, maldito. Vai ser muito duro, né? Infelizmente, né? E tem muitos assim, né, Giovanni? Tu que anda muito aí pregando a palavra de Deus, tu vê muito isso. A gente vê muito, né? Na verdade, né? Eu conheço muitos pastores também que é numa vida de prostituição, que prega uma maravilha, o céu se abre, mas Deus está longe dele. Deus usa pela misericórdia. É porque ele vela pela sua palavra. Muitas pessoas que estão ali no culto vão ali para buscar Deus. A Bíblia fala que Deus, ele usou uma jumenta para falar com Balaão, não vai usar o homem. Abriu os olhos, né, espirituais de um animal, porque o homem estava tão cego. Estava cego ali. E hoje em dia, qual a diferença? Hoje as pessoas estão tão cegas, né? Não vou dar nome não, mas esses dias teve um pastor aí que foi ungido a apóstolo e eu fiquei olhando assim e falando, meu Deus, uma pessoa que não sabe, não prega a palavra verdadeira, sabe? Que usa de engano com outras pessoas. Como que Deus pode estar nisso? Né? Então, nós precisamos ter a nossa vida totalmente alicerçados na palavra. Porque, como você disse no começo, talvez Jesus não venha para toda a igreja hoje, mas pode vir para mim, pode vir para você. E o nosso encontro vai ser com Cristo. E não adianta chegar para Jesus e falar, mas o pastor antes não me ensinou isso. A Bíblia diz que nós vamos ser julgados segundo esta palavra. Segundo com o que está aqui, não que o pastor famoso falou. Segundo a nossa Não, obras, né? exato. Mas primeiro, segundo o que está aqui. É verdade. A obra é para galardão. Aí o Senhor vai falar assim, mas na minha palavra, eu disse lá, que você não era para você se sentar na roda dos escarnecedores. Eu falei que se você andasse dessa forma, você não subiria. Que o lugar é santo, se você não andar em santidade, tá aqui, se você não andar em santidade, você não sobe. Aí a pessoa, mas o pastor não me ensinou. Mas a palavra, ela está disponível. Nós vamos dizer o quê? Porque a gente pode enganar um ao outro. Agora, enganar ao Senhor, que os seus olhos são como chamas de fogo, ninguém engana. Verdade. Eu posso chegar para você e dizer assim, olha, não vamos beber porque não é lícito. A Bíblia fala, eu acho lindo uma passagem que tem em Levítico, que diz assim, que os que são separados para a obra do Senhor não devem beber nem vinho nem bebida forte. Eu acho linda essa palavra porque fala sobre a separação daquele que é escolhido por Deus. Como ele deve separar das coisas do mundo.
E aí eu chego, aí eu digo, não bebo porque a palavra diz. Falo isso no altar, que lindo. Chego dentro de casa, tem 1 litrão dentro da geladeira. Ai, mas ninguém vê na minha casa, ninguém vai ver, e quando vê eu escondo. Tá, mas e Jesus ali, bem com os olhos em cima de você? Aí vem o arrebatamento. A pessoa fica, nossa, mas por que será que eu fiquei? É aquele negócio, a gente estava até conversando sobre isso uns dias atrás, né? A pessoa no altar, ela prega sobre santidade porque é fácil você abrir a Bíblia e pregar sobre santidade. A pessoa sobe no altar e ela fala sobre o arrebatamento da igreja. Sim, por que não? Porque é muito legal você ler a palavra e falar, olha, porque Jesus vai voltar, vai nos tirar desse mundo de horror e tal. Beleza. Mas, se o que você faz no íntimo não condiz com a palavra que você prega, você está pregando para a sua condenação. Não é para a condenação do irmãozinho que está lá orando, chorando, buscando a Deus e que você não gosta dele porque o cabelo dele é curto. Ah, um exemplo, né, besta? Entendeu? Não, é para você mesmo. Nós estávamos conversando sobre uma pessoa que nós amamos e que essa pessoa só prega sobre santidade e de repente, não posso nem falar que tem vídeo, né? Enfim, né? A pessoa procurou um outro caminho. Mas pregava contra isso, sabe? Então, não adianta o que a gente fala, o que a gente prega, é muito bonito. Agora eu tenho que viver aquilo dentro da minha casa, no meu íntimo, dentro da minha família, com a minha família. Por quê? Porque eu falo sempre essa frase lá na igreja. O que você faz grita tão alto que eu não consigo ouvir o que você diz. Então, se o que você faz grita tão alto, então eu sou a Bíblia que o mundo está lendo. Não adianta eu ir para o meio da praça, para o meio daqui e começar a pregar. Que Jesus vem porque tem a grande tribulação, porque não sei o que, para você ser salvo, tal. Adianta se eu quebro o pau com meu marido, tá todo mundo vendo eu xingando, ouvindo música pornográfica, rebolando até o chão e vou pregar a santidade? Não adianta. Então, a questão do arrebatamento é exatamente essa. Jesus vem buscar uma noiva dentro da igreja, que está santificando, que está lavando as suas vestes no sangue do Cordeiro. E lavar as vestes no sangue de Jesus não é pegar e botar num balde, ir lá e lavar e tirar a manchinha. Não. É busca. Tem que buscar o Senhor em oração, em jejum. Minha carne, eu tenho vontade de pular no pescoço e esganar. Mas a Bíblia diz que eu tenho que orar por essa pessoa. Então eu vou orar. E não é orar dizendo mata. Não. Senhor, essa pessoa precisa te conhecer como eu te conheço, ou melhor do que eu te conheço. Porque se ela está agindo assim, é porque ela não sabe quem o Senhor é. É de verdade, sabe? Não é só falar de Jesus como, ai, é lindo, né? O que Jesus fez é lindo, mas e esse lindo na minha vida? Como que eu posso pregar esse Jesus na minha vida? Porque não adianta eu falar dele se eu não vivo para ele. E se eu não vivo o que está escrito aqui nesse livro, que ele deixou para nos ensinar. Agora pegamos, né? Pois é. Hoje em dia tem muitos sendo enganados dentro das igrejas. Tem muitos, infelizmente, né? Tem muitos, né? Como a Amanda falou aqui, um rapaz pregar santidade, vivendo uma vida de engano. Quer dizer, ele estava tentando enganar a si mesmo, né? Estava tentando passar uma coisa, sendo que era outra totalmente diferente, né? Mas que Deus abençoe nessas pessoas, que eles venham cair no arrependimento, né? Como eu falei aqui, ninguém aqui é santo, né? Todos nós aqui somos pecadores, mas nós temos que nos esforçar para que a gente não venha cair nesse tipo de engodo, né?
desses laços aí que é muito fácil. É muito fácil você pregar santidade. Difícil é viver. Difícil é viver. É muito fácil você ficar pregando bênção, bênção, bênção e não pregar a verdade. Que Jesus está voltando. Giovanni, eu gosto de Giovanni pregar, que ele prega muito a verdade. Não adianta ficar alisando. Teve uma vez, uma pessoa me ligou para pregar em um congresso lá em Anápolis. E aí ela perguntou assim, pastor Anderson, quanto é que o senhor cobra para vir pregar aqui? Eu falei, não, irmão, eu não cobro nada não. Eu só quero que você me ajude. Ou na gasolina, né, ou paga a minha passagem, um lugar para me dormir. Ah, tá bom, então eu vou falar aqui com o meu pastor. Já eu te ligo. Aí daqui a pouco ela ligou, retornou a ligação, ela falou, pastor Anderson, o meu pastor falou que não serve não. Porque ele gosta do pastor que cobra. Só presta quem cobra. Ele falou, só presta quem cobra. Meu Deus. Quer dizer, é querer ser enganado. É um absurdo isso. É querer ser enganado. Quer dizer, vai pregar a cartilha que ele te der. Exatamente. É isso que eu ia dizer agora. Ele tu vai ter, tô te pagando, Te pagando, tem que tu vai ter que pregar isso aqui, ó. Exato. Vai ter que pregar isso aqui. Porque se tu não pregar isso aqui, Eu te pago. eu não te pago. Eu tô te pagando, não. E muitas vezes te pagou até adiantado. Esse tá pagando, você é um produto dele. Aí já te manda lá a Ele já cartilha. alugou. Já te manda lá a cartilhazinha dele, ó. Aqui você tem que pregar, tu não pode pregar contra o pecado, você não pode pregar porque o meu vice aqui é o prefeito da cidade, é o deputado, então você não pode pregar sobre tal coisa, tem que pregar isso aqui. O esboço está aqui, já prontinho para você pregar. Porque ele te pagou, ele te comprou. Ele te comprou, te deu Exato. dinheiro. Mas aquele que nos comprou verdadeiramente, ele nos comprou com sangue. Exato. Com sua vida, que foi Jesus Cristo, né? Então, irmão, nós temos que pregar a verdade. Né? Eu já fiquei na rua por pregar coisas que não agradaram a igreja. Mas eu não estou nem aí. Não agradar a igreja, não agradar, Não o agradar pastor. o pastor. Né? Já fiquei. Mas eu louvo a Deus por isso, porque a palavra de Deus ela foi semeada. Ela foi pregada. Não aquilo que o pastor queria ouvir, mas sim o que a igreja em si precisava de ouvir. E hoje, infelizmente, falta pregadores assim, né? Falta pregadores que pregam a verdade. A verdade. Pregar a chave de carro, chave de casa, é muito fácil. Eu creio assim que o evangelho hoje, as pessoas, pregam, cobram, não vivem assim o evangelho. Se a gente for olhar nos tempos antigos, João Batista pregou a verdade, cortaram a cabeça dele. Então hoje o povo ele prega aquilo que vai agradar o homem. Ele não está pregando mais, são muitos, né, que não estão pregando a palavra para agradar o homem, para agradar o ego, profetiza a chave de carro, apartamento, mas quando prega a verdade, ele não te chama mais. Já reparou isso? Não chama mais, não, isso aí não serve não. Não, em muitas igrejas eu preguei só uma vez. Por causa disso, pregar contra o pecado. Então assim, eu estou aqui, eu creio que os pastores também estão aqui para agradar a Deus. É nóis. Então mesmo que não te chamam mais, mas você pregou a verdade. Uhum. E Deus uma vez ele me repreendeu. Eu quero que você prega do jeito que eu quero, não do jeito que o homem quer. Porque pregar do jeito que o homem quer é fácil. O homem fala assim, ó, que nem dá um esboço, né? Tá aqui, ó, prega aqui, eu vou te dar X e você prega. Exato. Foi Balaão, né? Então. Balaão. Que recebia. Balaque que pagou pagou pra Balaão. Balaão. Pagou, então. Balaão o homem mandava ele pregar de jeito, mas só que ele não conseguia, né? Contra o povo de Deus. Queria que amaldiçoasse o Ele povo. ele Mas eu não posso amaldiçoar aquilo que aquilo que Deus abençoou. Então hoje não é diferente, né? Hoje você às vezes prega e não vou chamar não, porque isso aí só prega, entendeu? Contra o pecado, então assim. Mas nós temos que agradar a Deus, porque se nós que somos pregadores, nós estamos agradando o homem, naquele grande dia Deus vai cobrar, não, você quis agradar o homem e não quis por me agradar. Exato. Então nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra.
e um tempo bem delicado, né? Outro dia, poucos dias atrás, eu vi um vídeo de um pastor muito famoso, dizendo que o que acontece dentro da igreja evangélica de pecado, estou falando de altares, de muito famosos, que ninguém deveria falar, que deveria ficar escondido, que a igreja não tem que expor, tem que esconder. Então, para você ver o tanto que nós estamos vivendo no tempo onde muitos estão querendo corromper a verdade do evangelho, a ponto de querer esconder o pecado para continuar pecando. Mas só que a Bíblia diz, Mateus 24, verso 44, Jesus falou assim: por isso estai vós atentos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Então vai ser no de repente de Deus que Jesus vai vir e nos levar. Então nós precisamos estar atentos, como o próprio Jesus falou, né? Estar atentos, porque Jesus vem. E isso é uma verdade absoluta. Vamos dar um exemplo assim, pastor. Um exemplo assim, por exemplo, você está no seu carro na BR, dirigindo. De repente, você se envolve num acidente. Entendeu? Você está ali tranquilo, pensa que não, você vê aquele carro, aquele caminhão vindo para cima de você e tem aquele choque. Né? Então, a gente pode colocar esse exemplo. A gente pode estar aqui, entendeu? E de repente, aconteceu o arrebatamento. Aconteceu a volta de Jesus. Exato. Entendeu? A gente pode colocar vários exemplos, entendeu? Questão disso, porque a palavra de Deus fala que nem o próprio Jesus, ele nem sabe nem o dia nem a hora. Nem a hora. Entendeu? Jesus não sabia como homem, né? Isso. Mas eu acredito que agora como Deus, ele tem a certeza do momento, né? Que acontecerá. Mas ele espera a ordem do Pai. Eu já vi gente chamar de Deus de egoísta. E falou assim, uai, como assim que nem Jesus que veio na Terra sofrer, morrer, nem ele sabe que dia que ele vai vir, nem o dia, nem a data, nem a hora, que Deus não fala, que Deus egoísta é esse? Jesus estava falando a respeito dele não saber como homem. É aquele camarada lá, como pastor. ser... É aquele camarada lá. Camarada pura. Vocês podem falar do nome. Então Jesus ele não sabia como ser humano. Jesus estava respondendo não como Deus, mas como ser humano, como homem. Como nós não sabemos o dia nem a hora, né? Então esperando a ordem do Pai. Então Jesus ali ele não responde como Deus, ele responde como homem. Não, eu não sei, só o Pai sabe. Porque ele estava respondendo como homem. Então Jesus, ele sabe sim. Né? Eu estou esperando mesmo só a ordem do Pai, né? Desce, pode ir. E a Bíblia fala aqui em Mateus 24, 37, né? Como foi no dia de Noé, assim também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. E hoje não está diferente, né? tá do mesmo jeito. Tá Até do mesmo pior. jeito. É pior. Que aqui o povo casava e dava-se em casamento. Hoje o povo já não está casando mais, né? Nem casa. Então, hoje o povo está se amigando, né? Aí o mundo fala assim, casado com fé, isso, né? Amigado com fé, casado é. Amigado com fé, casado é. Então, assim, ensinamento de muitos pastores, esse aí. Infelizmente. Entendeu? Então, assim, a gente tem que obedecer aqui a palavra de Deus. Se Deus manda a gente casar, nós temos que casar. Porque a gente da minha família mesmo está com essa mente cauterizada, porque um pastor ensinou isso. Tá vendo? Entendeu? Isso é errado, gente. Entendeu? Eles não são casados, entendeu? E esses dias ele gerou até uma grande contenda assim, entre a gente, porque eu fui falar sobre isso e eles não aceitaram. Eles até falaram, não, mas essa sua certidão de casamento você não vale nada não, entendeu?
O que Deus quer é sua fidelidade com a sua mulher e sua mulher contigo. Que mulher? A mulher Ah, dele. não. Não. Sim, mas a Bíblia chama isso de fornicação. Comunicação. Jesus Mas só que ele não volta. aceita. Eles já não tem salvação. Por quê? Porque está em fornicação. Já é iniquidade, já não é pecado. Explica aí, pastor. Aí eles vêm colocar. Mas é isso. Sobre, Eles vêm colocar assim, casamento, lá na casamento. época de Abraão, não sei o quê, não existia cartório. E Existia o povo se casava. Não existia cartório como hoje, gente. A gente tem que saber que a Bíblia, como se interpreta a Bíblia? Você interpreta ela através, obviamente, do Espírito Santo de Deus, através da arqueologia e através da história. Não existia cartório como hoje, obviamente, mas existiam contratos. Isso. E contratos que eram feitos, quando a palavra do homem valia, aquele contrato era feito como? Aquele contrato, ele era feito entre os pais, né? Os noivos, e levava-se ali, por exemplo, no tempo de Abraão, levava-se uma ovelha, uma oferta assim de um animal, aí fazia-se o contrato, levantava-se um altar, cortava-se o animal ao meio e colocava a parte de trás com a parte da cabeça em cima daquele altar. Foi exatamente um sacrifício que Deus mandou Abraão fazer. Aquele era um tipo de contrato da época. Então, as pessoas se juntavam ali diante daquele sacrifício, botava fogo, e a palavra era: se você quebrar a sua palavra comigo, vai acontecer com você isso que aconteceu com esse animal. Era a maneira de contrato da época. Então, por exemplo, na época de Jesus, a maneira de contrato já era outra, já existia o papiro. Então, existia uma certidão, né, feita num papiro, que tinha uns lugares, que era tipo um cartório, só que era um cartório da época, que se selava aqueles papiros com a certidão de casamento, que era o quê? Ia lá diante de não era um tabelião como hoje, mas é como se fosse um juiz de paz, que nós estamos nos casando, aí tá lá o nome das famílias e tal, enrola, tem todo o trâmite, né? Enrola ali, selou com o selo da família, cada um selou com o selo da sua família, pronto, tá casado. Ai, por que Jesus fala assim, olha, vocês sabem que desde a época de Moisés, Moisés permitiu o divórcio. O que Jesus estava falando com isso? Fala, mas você, não o repúdio, né? Uhum. Por quê? O que os homens faziam na época de Jesus? Eles repudiavam as mulheres. Porque, ficou feia, ficou gorda, vou repudiar. O que era o repúdio? Eles não iam no cartório quebrar a certidão, quebrar o selo, para rasgar a certidão, e a partir de então eles eram divorciados. Não, o que ele fazia? Porque isso custava. O que eles faziam? Você está repudiada, volta para casa dos seus pais. E ela não podia casar com ninguém. Por quê? Porque a partir daquele momento, quem se juntasse com ela era adúltero. Porque ela ainda estava casada com aquele homem. E aquele homem, se juntasse com outra mulher, também era adúltero. Por quê? Porque ele ainda estava casado com aquela mulher. Então, por que Jesus falou naquele momento? Não é para repudiar a mulher. Porque não é para você pegar e ainda estar casado com ela e mandar ela para casa da mãe, dos pais, né? Não. Vai de carta de divórcio. Por quê? Você está liberando aquela mulher e você está livre também. Então, vocês não vão viver na prostituição, vocês não vão viver no adultério, estão livres. Era isso. Só que, obviamente, não existe cartórios como hoje, mas existia sim cartórios, existia sim contratos. A gente pode depois até fazer uma live sobre, um podcast sobre isso. É sobre isso. Porque é interessante que Jesus ele faz um contrato desse com a sua noiva na pessoa dos discípulos, na última ceia. Jesus faz um tipo de contrato. E aí a gente vai explicar porque é tão rico de sinais, de coisas que Jesus faz, até no Jesus beber do cálice e passar. Era um sinal entre o noivo e uma noiva de que um estava aceitando o outro em casamento.
e noivado, né? Porque o noivo... Bom, não vou explicar, não, senão vai perder a graça. Mas nós vamos fazer um que é muito interessante. A gente colocou, entrou porque é um assunto que bate com arrebatamento também. Né? Claro, Porque se Jesus volta, pode ficar noiva. Nós somos o quê? A noiva. Jesus é o noivo vai vir buscar a noiva. Então, assim, quem não... se enquadrar, né? Se enquadrar, quando o noivo vir buscar a noiva, ela tem que estar preparada. Imaculada, pura e santa. Aí não. Nós estamos falando sobre a salvação, então a gente não saiu do assunto, porque o noivo está vindo buscar a noiva. Não uma noiva amaziada. Não adianta viver amaziado, esse negócio do mundo de juntado com fé, casado isso é uma mentira do diabo. Para que essa pessoa não consiga viver o que Deus tem preparado como igreja para ela. Não adianta, Jesus é igual, gente, uma pessoa casada de verdade num cartório ou diante de Deus, abençoado suas alianças, tudo direitinho. E uma pessoa que somente se juntou, não, tá tudo bem. Não tá. Eles estão vivendo de forma amaziada e Deus não aceita isso. É que nem hoje, pastora. Tem muitas pessoas que estão casando só na igreja. Não, vou casar só na igreja. A união estável. Não, só na igreja. Aí, só na igreja, sem união estável. Só na igreja. Aí, no cartório, então, a Bíblia fala o que é ligado na terra é ligado no céu. É ligado no céu. Então, assim, nós temos que obedecer às leis dos homens. Paulo fala sobre isso, né? Nós precisamos obedecer à lei dos homens. É claro que quando essa lei ela ferir a lei de Deus, nós não precisamos obedecer. Então, assim, mas se está debaixo da lei de Deus, nós precisamos obedecer. E Deus, ele o casamento é o princípio de Deus. Deus, ele quando Adão estava só, o que ele fez? Fez a Eva. Então, Deus instituiu, né, o casamento. Instituiu, entendeu? Então, assim, aí a pessoa, não, eu vou se ajuntar, porque se caso... Ele já se ajunta, se caso não dá certo, eu separo. Até que hoje tem... Não, meu bem, desse que tá aí. Hoje tem uma lei aí sobre o contrato, né? Hoje a pessoa não está casando mais, está só fazendo um contrato. Eu creio que isso também abrange os bens materiais, porque, caso, se eu sou rico, sou milionário, eu encontro uma noiva e ela não tem a riqueza que eu tenho, eu faço um contrato, se eu separar, eu não preciso pagar ela, porque a gente sabe que hoje tem muitas pessoas que se aproximam o homem da mulher ou a mulher do homem por causa da riqueza, por causa dos bens. Então hoje muitas pessoas estão fazendo contratos, não estão casando mais, não, faço um contrato, se dá certo eu separo e não pago nada por ela. Exato. Não pago ela. Não divido, né? Não divido o que construímos juntos. Então, assim, a gente sabe que... É que nem sabe, eu vou botar assim um exemplo. Tem muitas pessoas que são milionárias. De repente vai, não, vou casar com uma pessoa bonita, mas que não é rica. Chamo ela, ó, eu tenho riqueza, mas, entendeu? Você vai viver comigo, mas enquanto você viver comigo, você vai ter tudo. Mas depois que eu te largar, pode você não... Aí tem pessoas... Você não vai ter nada. Tem pessoas que não... tudo bem, que vou viver uma vida de luxo, né? Vou andar de carro novo, vou morar... Então, às vezes, a pessoa também, depois também, não pensa na salvação. Porque se ela morrer no pecado, para onde que ela vai? Você sabe que é justamente isso que o diabo oferece, né? Você vive para mim, você vive no mundo de portas largas, você faz o que você quiser, você usufrui da sua vida da forma que você quiser, eu vou te dar tudo. E no final da vida, o que ela encontra é o inferno. Então, quando Jesus te oferece, ele fala, eu te ofereço a vida eterna, não vai ser fácil. Porque lutar contra a maré do mundo não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Exatamente, nós estávamos falando do casamento. O mundo diz, juntado aí com fé, casado é. O que nós aprendemos no Senhor? Não. O certo é certo, o errado é errado. Né? Então, o que o mundo o que o Satanás, o que o demônio, o que o nosso inimigo vai te oferecer no mundo fora de Cristo, vai agradar a carne. Vai ser prazeroso para a carne. Vai ser muito bom para a carne. Mas
Viver em Jesus é sacrifício diário. É onde muitas pessoas não querem. Tem um versículo aqui na Bíblia, eu estava até procurando, eu não sou igual o Giovanni, né, que tem uma memória boa. E aí, depois que eu tive um AVC, piorou. Mas glória a Deus, né? E tudo dá graça. A Bíblia diz assim, que Jesus falou assim, né? Que você tem que pegar a sua cruz todos os dias e me seguir. Não é pegar a sua cruz na segunda, na quarta e na sexta, terça, quinta e sábado, você faz o que você quiser. Não. Pegar a sua cruz e me seguir todos os dias. E o Senhor, a respeito do caminho estreito, ainda diz, né? Muitos são os que até querem, mas não conseguem entrar pela porta estreita. Lucas 9:23. Lucas alguma coisa que eu tava lendo. 9:23. 9:23. Então, assim, olha só como como a diferença de quem vive para Cristo e quem vive para o mundo, né? Que olha, viver para Cristo é pegar a sua cruz todos os dias. Quem é que não quer dar um pontapé na própria cruz de vez em quando? Mas a gente sabe, dá um pontapé na tua cruz para ver se você entra no reino. Não entra. Porque é necessário, gente. Jesus, que não tinha nada de pecado, teve que carregar a cruz com o meu pecado e o teu pecado. Ele carregou todos os nossos pecados, né? Exato. Esse versículo aí que a pastora citou, está lá em Lucas 9:3. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. Esse mês. Então, assim, o que deu para me entender aqui sobre esse versículo, né? Que para a pessoa seguir Jesus, ela tem que negar o seu próprio eu. Tem que negar suas vontades. Todos os dias. Todos os dias. Então, assim, é uma luta constante. A carne contra o espírito. A carne quer pecar. A carne quer se prostituir, quer beber, quer fumar, quer fazer todas as coisas que agradam a carne. Exato. Mas o espírito não, ele quer santificação. Exato. Entendeu? Então, assim, hoje o mundo está aí na decadência. A Bíblia diz o quê? Que o mundo jaz Do maligno. do maligno. Então, a gente vê acontecendo muitas coisas por causa do pecado. Né? Pai matando filho, filho matando pai. A Bíblia já diz isso. Se ele vai trazer nação contra nação, reino contra reino, pai contra filho, filho matando pai. É por causa do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado É amor. mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, assim, isso também nós temos que entender qual é o chamado do homem para com Deus. Porque Jesus ele não morreu em vão. Como o presbítero falou, Jesus morreu porque ele quis. Não. Ele tinha um propósito para salvar a humanidade do inferno. Isso. A Bíblia fala em João 8,44 que o diabo veio para roubar, Matar e destruir. roubar. O diabo, muitas pessoas não acreditam. É isso que o diabo quer. Não acredita que ele existe. Mas o diabo ele existe. Por isso que às vezes a pessoa está no bar. Eu, como trabalho como segurança, já vi cada coisa assim acontecer. A pessoa do nada, ela puxa um revólver, puxa uma faca. Então as pessoas às vezes não entendem. Porque... Não. O diabo ele é espírito. Você não consegue ver ele assim com o olho... Entendeu? Olho carnal. Olho não. carnal. Você tem que ver... E Deus também ele é espírito. Você não consegue ver com o olho carnal. Então Deus existe, é do bem? Sim. O diabo também existe, é do mal. Então assim, você não consegue vencer o diabo com as suas forças. Então muitas pessoas falam assim, por que o filho matou o pai? Porque o pai matou o filho. A Bíblia é bem clara, não dê lugar para o diabo. Isso. É que nem aconteceu um fato, parece que foi lá em Goiânia, não foi? Que o filho, não me fala, mas parece que foi em Goiânia, pegou o revólver do pai, matou o pai, matou a mãe, matou o Foi pai. em São Paulo. São Paulo? Foi. Entendeu? Aconteceu, Era então... até um policial, né? Guarda municipal. Guarda municipal. Então, assim, Foi em São Paulo. acontece as coisas. Então, assim, certo que nós temos que estar resguardados. A Bíblia fala, no Salmo 34, se não me falou no versículo 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem E os livra. e os livra. Então, a Bíblia fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, assim, às vezes, a pessoa ela fica fazendo as coisas que... A Bíblia fala que as pessoas ficam agradando o diabo com as suas atitudes, né? Aí depois fica querendo questionar Deus. Por que Deus
permitiu. Deus, ele é santo, ele não apoia o pecado. E nem o mal, né? Entendeu? Então, assim, ou você serve a Deus, não tem dois termos. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Não tem a ficar no meio. Tem meio termo, né? Não tem o meu termo. Então, assim, ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Sai de cima do muro. Para que nós saímos de cima do mundo, servir a Deus mesmo, negar a nossa carne. Porque quando você está agradando a carne, você está agradando a si mesmo. Por isso que Jesus disse aqui, aquele que quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. Você tem que negar o seu eu, o seu ego. Tem pessoas que falam assim, não, eu faço o que eu quiser. Deus é tão bom que ele nos deu o quê? O livre-arbítrio. Você não é obrigado a servir a Deus, eu não sou obrigado. Nós servimos porque nós sabemos que Deus ele tem o melhor para a gente. E nós vamos morar no céu, senão a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. É fácil, não. Mas a pessoa, não. A pessoa matou, roubou, ele não fazia nadinha, ele só estava se defendendo. Não, então assim, nós temos que se arrepender todo dia, porque nós pecamos toda hora. Né? Verdade. De forma consciente e inconsciente também. Então nós temos que verdadeiramente ler a palavra, não só, porque às vezes a pessoa pega a Bíblia, vou botar aqui no Salmo 23, Salmo 23, eu estou segura. Vou botar no Salmo 91, eu estou seguro. Não, você não está seguro. Você tem a Bíblia de povo. Você tem que viver a Bíblia. É que nem assim, você vai fazer um concurso público, aí você não estuda. Vamos falar dos cristãos, né? O cristão, não, Deus está comigo, eu sou cristão. Eu não vou estudar, não. Aí pega lá a apostila para estudar, não, Deus vai, eu vou passar. Aí aquela pessoa que não serve a Deus, né? Só um exemplo, a pessoa não serve a Deus, né? Aí vai lá e estuda, ó. Estuda. Vou botar assim, por exemplo, entre o cristão e o católico. O católico estuda, ó. Estuda. Aí o cristão... Mas o católico é cristão também. Isso. Primo. Então, é primo. Aí não, só exemplo, porque tem o católico, tem o espírito, então são várias religiões. O crente e o não crente. Isso, mas tem o católico, tem o espírito, então assim, aí o católico estuda, aí o cristão não, Deus está comigo, não, eu não vou estudar não. Aí o católico passa, o cristão vai botar a culpa em Deus, por que eu não passei? Você estudou. Deus é justo. Deus né? é justo. É. Do jeito que Deus ama o católico, ele ama o cristão. Deus ama igual. Mas assim, tem pessoas que buscam mais a Deus, tem pessoas que têm mais intimidade com Deus. Não porque ele se acha tal. É que nem assim, se você estudar, você vai passar. Agora não, tem pessoa não. Eu vou deixar Deus vai fazer um milagre. Jesus Deus vai responder a prova. Vai responder e vai... Deus vai fazer você lembrar aquilo que você estudou. Você estuda, Entendeu? Se né? o católico estudou, ele vai passar. Se o católico também não estudar, ele não vai passar. Então assim, Deus não ama mais o católico. Não, eu sou cristão, Deus me ama. Não, a Bíblia fala que a chuva cai sobre os bons e os maus. E os maus. Os justos e injustos. O justo e o injusto. Então, do jeito que Deus me ama, Deus ama também o católico. Ama o espírito. Deus ama todos iguais. Mas nem todos amam a Deus. Não é isso? É que nem tem pessoas que casam. Eu não vou trair minha mulher de jeito nenhum, né? Faz aquela jura. Aí, de repente... Na primeira oportunidade, trai a mulher. Foi uma fraqueza da carne, né? Tudo coloca a culpa na carne. Na realidade, a carne está forte. Porque se a carne tivesse fraca, o espírito estaria forte. Então, Aí não trairia. entendeu? Na realidade, é porque a carne está tão forte que o espírito está fraquinho. Aí a pessoa quer colocar, às vezes, a culpa em Deus. Deus sabe que eu sou homem, eu necessito, eu não aguentei a fraqueza. Mas ele faz uma vez, daqui a pouco ele faz de novo. Foi uma recaída. Não. Aí entra na iniquidade. Entra na iniquidade. Aí por isso que nós temos que ter cuidado. A diferença entre o pecado e a iniquidade. Porque o pecado você peca, se arrepende. A iniquidade você faz, se arrepende, daqui a pouco faz. Tem remorso, né? Não tem entendeu? arrependimento. Não tem arrependimento, tem o remorso. Então a gente tem que saber separar as coisas. Então não adianta você só colocar a Bíblia no Salmo 23, entendeu? Você tem que viver a Bíblia. Como Tiago 1:22. Para que nós não sejamos só um ouvinte, mas um praticante da palavra. É que nem um concurso público, né? Não vou... Concurso da PM hoje é bem disputado, né? Você tem que estudar, você tem que... Entendeu? Aí tem pessoas que... Não vou estudar, não. Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. No dia, quando estiver quase chegando, eu estudo. Você não vai passar, você tem que se preparar 2 anos, 3 anos. Por isso que tem pessoas que passam
em 3 concursos, 4 concursos, porque ela se prepara. Exato. Ela vai dormir tarde, né? Vai Dorme dormir tarde, acorda cedo. dorme tarde, acorda cedo, de repente estuda 3 horas por dia, e no outro dia ainda vai trabalhar. Aí quando vem os concursos, passa porque estudou, se preparou. E a gente trazendo para o lado espiritual, é a mesma coisa. Ah não, aquela pessoa era tão boa, né? Fazia doação, dava cesta básica, aquela pessoa era boa. Deus não veio chamar os bons. Deus ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Isso. Então assim, nós temos que saber separar. Mas aquela pessoa não fazia nada de mal. Ela só bebia cervejinha, só, entendeu? Só namorava demais, entendeu? Não, Deus ele veio separar um povo santo. Então, para entrar no céu, nós não vamos entrar de qualquer jeito. É a mesma coisa. Você não vai passar no concurso de qualquer jeito. Você tem que estudar, você tem que se preparar. Por isso que nós temos que se preparar para entrar no céu. É desse jeito. Eita glória. Irmãos, o papo tá bom, mas a hora tá de embora. Agora já tá. Quando as coisas começam a falar de Deus, né? É desse jeito, né? É igual a Bíblia fala em Mateus 25, versículo 6, que mais à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu-lhe ao encontro da noiva. Então nós temos que estar ligados, né? Nós temos que estar ligados, porque a qualquer momento nós temos que ouvir o grito. Vai tocar, a trombeta Vai tocar. E onde é que nós vamos estar? Na hora que nós vamos ouvir esse grito. Podemos estar em casa, podemos estar no mercado, em qualquer lugar. Qualquer lugar. Mas nós temos A que estar nossa alma tem que estar preparada. Tem que estar preparado. Corpo, alma e espírito. É. Né? A palavra diz, 1 Tessalonicenses 5:23, que todo o nosso corpo, alma e espírito devem estar irrepreensíveis diante do Senhor. Então é corpo, alma e espírito. Jesus ele não quer só o coração de ninguém na açougueiro. Tem muita Ele quer corpo, alma e espírito. Esse negócio já não interessa o que eu faço com o meu corpo. Jesus quer o meu espírito, a minha alma. Não. Corpo, alma e espírito. Verdade. Mas é isso, né? Então no outro podcast nós vamos falar a respeito do casamento. Tua vir, Giovanni? Não vou prometer não, essa ideia, porque às vezes eu posso estar trabalhando, serviço, né? entendeu? Mas vamos ver. Mas é bom. Deus está no controle de tudo, assim, é bom, eu amei estar aqui pela primeira vez, né? Que Deus falou conosco através da sua palavra, né? É isso. Fica um gostinho de quero mais, né? E hoje foi uma bênção. Deus falou. Tiramos algumas dúvidas, né, a respeito da vida de... Já tem muita coisa. Menino. É igual isso aqui. Não tem tempo para tanta assunto. Isso aqui que a gente faz é uma coisa rotativa. Quem começou a assistir agora a nossa live, tem que voltar lá no início para poder entender. O tema de hoje foi sobre o arrebatamento, sobre a vinda de Jesus, né? Então, às vezes a pessoa está pegando aqui, mas tô boiando. Não, volta lá no início da live, assiste a nossa live inteira, né? Quero mandar um abraço aqui para algumas pessoas, né, que está aqui nos assistindo. Tem a irmã Maria, a irmã Cida, o irmão Marcos, irmã Juliana. São muitas pessoas, não dá para falar todos, né? Porque muita gente. Tem o irmão Leite, que está aqui nos assistindo, né? Enfim, assista lá do início, né? Segunda-feira nós vamos estar aqui de novo, nós fazemos isso aqui toda segunda. Tentar começar um pouquinho, ou na hora certa, ou um pouquinho mais cedo. Né? Hoje o irmão Marcos, que faz também aqui com a gente, tem o irmão Marquinho, ele está de serviço hoje também, né? Teve que dobrar lá no serviço dele, na segurança lá que ele faz, que ele é segurança. Né? E é isso, né? Agradeço aqui a quem nos assistiu. Quero mandar um abraço pro meu tio, meus primos ali do Rio de Janeiro, meus amigos, né? Meu tio, eu sempre tenho que falar que ele é o PQD, né? Ayrton PQD, o brabo. Porque se não falar, ele liga. Ontem ele ligou, era 11 horas da noite. Ele falou meu nome.
Eu já tava deitado já. Tinha chegado da igreja, deitei, aí ligou. Né? Falou que ia estar assistindo. Né? O Ayrton PQD, lá de Queimados, né? Giovanni também é lá próximo, né? Lá de Rodolândia. Rodilândia. E aí, ó, sua parceira. Um abraço aí pro povo do Rodilândia que tá assistindo. De Rodilândia. Um abraço para todos que estão assistindo aí. Rio de Janeiro, né? Esse aqui eu mando um abraço pro povo lá de Queimados. Né? E é isso, meu tio, meus primos, né? Minha irmã, minhas irmãs que estão lá no Rio de Janeiro, lá em Queimados, né? Meu primo, Robson, meu tio Ayrton, Adilson, meu primo Carlos, enfim, todos, né? A gente não pode, meu tio Adilson, né? Que está nos ouvindo, né? E é isso por hoje, né? Eu acho que... E quero passar aqui ó, a programação da nossa igreja. Hoje ainda, né? Daqui a pouquinho. Nós temos oração de 7 às 8. Né? Na quarta-feira é o culto de ensino da palavra, né? É o culto de ensino. Isso aqui hoje foi um ensino, né? A palavra diz lá que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós somos libertos pela palavra do Senhor. Verdade. Né? Então, que nós devemos conhecer cada dia mais, estudar cada dia mais a palavra do Senhor, para que nós possamos estar firmes com Jesus e aguardando a sua volta. Não de qualquer maneira, mas da maneira que Ele quer. Da maneira que Ele nos ensinou. Nós só vamos aprender isso frequentando os cultos de ensino, a escola bíblica dominical. Né? E sexta-feira temos ali o culto de libertação às 19h30. Né? Nós estamos na campanha, está sendo uma bênção, né? Queda das muralhas. Nós vamos estar no segundo dia, sexta-feira agora. Vai estar pregando um pregador ali abençoado, né? O pastor Bernardo vai estar lá conosco. De vez em quando o pastor Bernardo também faz parte aqui da nossa rodinha de conversa. Da nossa roda de conversa aqui, né? Da nossa resenha, né? Então é isso. E domingo às 18 horas, culto da família. E você quiser agendar aqui o pastor Giovanni, né? Fica à vontade, né? Pode falar o telefone? Pode passar seu telefone aí de contato, para estar te agendando, pegar congressos, né? Vigília, é um homem de Deus, né? Um homem que a gente conhece há mais de 20 anos aí. É um homem abençoado por Deus, né? Então fica à vontade. Pode falar aí, Giovanni. Dá seu recado. Me chamo Pastor Giovanni. O telefone é 61 992 28 8159. 61 993 22 5859. Entendeu? A agenda está aberta. Isso. Glória. Entendeu? Para dar um estudo, né, Giovanni? Dá um estudo também. E é de graça, hein? Não cobra nada não. Aí, ó. Só a gasolina e o Uber, não, entendeu? Isso. Então, Pode chamar aí, prega São Paulo, Rio de Janeiro, só é só chamar o homem. Qualquer lugar. qualquer Agenda lugar. aberta, viu? É um homem de Deus, né? A gente conhece. E convido para ministrar uma palestra na sua igreja, né? Ministrar um ensino, um curso, né? Tá com a agenda aberta, né? Então é isso. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa que está aqui do meu lado. Da pessoa Né? Para os nossos irmãos da nossa congregação, da nossa igreja. Nosso pastor Eduardo ali da Bahia, né? O pastor Eduardo, lá de Barreiras, está nos assistindo. Que Deus abençoe ele, abençoe a sua família. E é isso, irmão. Não vou ficar dando abraço a todo mundo aqui, senão a gente vai se alongando. Que Deus abençoe a todos que estão nos assistindo, que nos assistiram aí. Deus abençoe. E nós estamos aqui. Deixa aí seu contato nos comentários, né, Paulo Henrique? Sim. Paulo Henrique é o homem da mídia aqui, que administrador aí. É verdade. é ele que faz. E nos siga lá no YouTube. no canal no YouTube. Deus e Bada na Terra Podcast. Lá no YouTube. Vai lá, se inscreva, compartilhe esse vídeo aí, compartilhe, nos ajude Esse canal lá tá um bebê. esse canal crescer, né, para a gente que possa falar da palavra do Senhor. Aqui a gente fala da palavra de Deus. Amém? Eu agradeço. Pastora Amanda, faça essa oração, minha querida. Para a gente estar encerrando esse momento. Amém.
Aí a outra botou aqui, ó. Que pena que acabou, mas segunda-feira tem mais. Daqui a 7 dias. Glória a Deus. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade de pregar a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pela presença do Giovanni, do Paulinho, do Anderson. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor esteve neste lugar, porque o Senhor conduziu. E eu sei que há vidas que foram edificadas por todas essas palavras que o Senhor nos usou para falarmos nessa tarde. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor nunca nos deixou só. Esse podcast não é nosso, é teu, para que o Senhor faça como tu queres, para que almas sejam alcançadas, vidas sejam curadas. Oh, meu Deus, e eles experimentem da tua graça. Nós te louvamos, porque novamente o Senhor nos usou como instrumentos teus. Tudo para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Que Deus abençoe a todos. Né? Que todos ficam na paz do Senhor Jesus Cristo. E até segunda, às 16 horas. E nos acompanhe. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live. Né? Ela vai estar aqui na descrição. E você, Deus abençoe. Amém? Amém. Fiquem com Deus na paz. Onde de Concluir.